Olá, eu sou o PH, estamos aqui no palco da Batalha de Opiniões, onde nossos convidados entram num debate de ideias para definir quem tem o direito de ser o verdadeiro rei da opinião. Hoje vamos nos aventurar no mundo do entretenimento, numa batalha entre filmes e livros. À minha direita, Jordana Oliveira, que vai defender filmes. À minha esquerda, Luiz Fernando, que irá defender os livros. Vamos começar já de cara ouvindo os argumentos de Luiz Fernando em prol da literatura. Bom, livros. O que eu vejo de vantagens em livros? Você, primeiro, não tem limitação de local, você não tem limitação de bateria de celular, você não tem limitação de ter ali, vamos dizer assim, uma necessidade de um fone de ouvido para não atrapalhar todo mundo. Você abre a sua mente para poder entender um universo extremamente maior do que a gente consegue colocar dentro de um filme, já que a gente não tem um estúdio mandando em cima. E já fica a dica. Tá aí a apresentação de livros com provocações de Luiz Fernando. Vamos ouvir a Jordana defendendo e apresentando um pouco os filmes. Bom, primeiramente, boa tarde. E eu acho que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Já começa aí. Falar de filmes eu acho que é muito fácil. Você tá com seus amigos. Você vai pensar, você vai convidá-los para ir para um clube de leitura? Não. Pra onde você vai chamar? Pra ir ao cinema, pra ver um filme. Então eu acho que pra começar eu já vou com um argumento que eu acho que é o melhor, que é que o filme tem uma coisa que se chama comunhão. Primeiro que ele precisa de uma equipe pra ser feito. Já começa aí. Já não é o trabalho de uma pessoa só. E ele precisa de um público que compartilhe daquele filme. De uma sala de cinema, que é feito pra assistir filme. Uma sala escura, uma tela grande, assim, um ambiente feito só para você curtir um filme. Eu acho que a experiência do filme ela é muito mais intensa e ela junta muito mais gente, ela mexe muito mais com as pessoas do que a leitura. Aí com a introdução da Jordana, então, eu vou puxar aqui um debate pra gente ouvir os dois lados, um pouco mais nessa questão da experiência. O Luiz já começou abrindo, falando da experiência digital e portátil, a Jordana falou muito da experiência. Jordana, aprofunda um pouco mais aí na questão da experiência, do social, de ver um filme, pra gente poder definir o vencedor do primeiro ponto do nosso debate de ideias aqui hoje. A gente vive numa sociedade que já não tem tanto tempo para poder, assim, cheia de imagens a todo momento. Então, só de você ter um momento especial para você ir ao cinema e para você assistir um filme, já é uma experiência que você quer compartilhar, sabe? Tipo, cada pessoa curte ou não curte um filme, mas as pessoas debatem sobre isso, elas querem conversar sobre as cenas, sobre o roteiro, que também já tem uma questão que é do livro, é parte de um roteiro, mas não é um roteiro, tem uma direção, tem uma montagem, tem uma edição, tem toda uma arquitetura do filme que eu acho que faz ser muito mais intensa e mais foda a experiência para as pessoas. Então, Luiz, vamos ver, Jordana apelou muito aí pro social, pro grupo, e a experiência do livro, o que você tem pra falar pra gente? Primeiro eu quero quebrar um contraponto aqui, né? Começando que a experiência do grupo ela é realmente magnífica. Você vai para um cinema, um local próprio para você ver um filme. Pena que alguém abre um Habib's do seu lado, abre um Burger King do seu lado, tem gente que chuta a sua cadeira, tem gente falando atrás ali, tipo assim, nossa, olha, Mulher Maravilha vai aparecer, ó, nossa! E você fica o tempo inteiro com aquela coisa de intromissão. Então o problema não é o filme, então, é o público. Vamos começar desmitificando a ideia de que você tem um espaço reservado para aquilo. Já um livro, mas em termos de espaço e experiência, você tem qualquer espaço para aquilo, você não paga ingresso, não tem limitação de nossa, que pena que só tinha lugar na primeira fila para eu ficar com puta torcicolo depois de ver esse filme. Apesar de ser uma experiência dita como solitária, ela é uma experiência muitas vezes de autoconhecimento também, né? Tem o ponto de você parar para poder ler um livro e demandar um certo esforço num tempo em que todo mundo tem uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E ela mesma falou, né? A gente está sendo bombardeado por um monte de imagem. É como se fosse uma pausa para esse universo em que a gente está sendo bombardeado por muita coisa. Até aquela, vamos lá, propaganda, televisão, reality show. Aí você para e fala assim, contramão a tudo isso, eu vou tirar um tempo, vou ler, vou
tentar gerar essas imagens novas na minha cabeça, em vez de pegar tudo aquilo que estão me empurrando goela abaixo. Bom, eu acho que o primeiro argumento que ele falou já não vale, porque se você vai falar da experiência do cinema e vai... Só lembrando que quem fala o que vale ou não sou eu, mas pode continuar. Pra mim, eu tô falando que vale pra defender o meu ponto. Defender o meu ponto. Eu acho que não vale porque se você for falar da experiência do cinema e falar do cara do seu lado que tá comendo Habib's ou que tá conversando, então você também não pode ler um livro em qualquer lugar porque vai ter um barulho, sei lá, sabe? Tipo, ele não é feito pra ser lido em qualquer lugar. Eu não vou pro meio do shopping, sabe, ler um livro. Também leva a tela do cinema pra outro lugar, então, ué. Ué, você pode. Não, eu tô falando tela do cinema, cara. Você pode ver Netflix na sua casa, você pode ver filme com seus amigos na sua casa, você pode ver no seu celular se você quiser, entendeu? Podia, antes da Vivo, limitar o nosso acesso. Mas assim... Agora você pode assistir do jeito que você quiser, sabe? Netflix tá aí, você vê o filme... quase o filme que você quiser, mas assim, na hora que você quer, aumenta muito mais, saber a sua experiência, de poder voltar, coisa que antes você já não tinha... É uma invenção aí que nos livros já tem há muito tempo, né? Você pode voltar para a página anterior, ler de novo, pausar. Realmente, tecnologia a serviço do entretenimento. Não, realmente. Eu acho que esse primeiro ponto aí da experiência, eu acho que a gente pode definir uma vitória pro nosso amigo dos livros, Luiz Fernando, que pegou na argumentação do Luiz, foi que a gente depende de menos pessoas, né? É mais fácil você poder entrar no mundo dos livros, eu acho que ele conseguiu colocar esse ponto, você sozinho, você e do autor, assim. E a Jordana apelou muito pra equipe, pra experiência, nada contra os filmes, nada contra a Jordana, mas estamos aqui com a vitória do Luiz Fernando nesse primeiro round. Então, com essa vitória parcial do Luiz Fernando, vou pedir para você começar agora, Luiz, falando um pouco sobre desenvolvimento, ritmo e narrativa, por que o livro é melhor que o filme nesse ponto. O primeiro ponto que a gente pega em termos de livro é que ele tem o tempo que você designa ele. Então o esforço que a Jordana comentou de você pegar o livro para ler e tudo mais, e muitas vezes aqueles livros que param e te pegam e você vai indo e não para de ler por nada, e você vai ver já são 3, 4 horas da manhã lendo, vai de pessoa para pessoa e de livro para livro. Claro, assim como existem filmes muito ruins, existem livros muito ruins. Mas em termos de desenvolvimento e narrativa, você vê que a experiência ela é um pouco mais ampla do que muitas vezes aquelas 2h30 que são um limite ali que os diretores acabam sendo impostos pelos grandes estúdios têm, pra poder contar uma história que sempre fica aquele ar de ficou faltando alguma coisa, aquele personagem não foi desenvolvido, ou então assim, nossa, mas porra, um cliffhanger justo aqui, e como é que faz? Então eu acho que nesse aspecto os livros eles têm uma experiência assim, que eles descrevem muito mais, te dão mais pontos pra poder entender o futuro do que vai ter, se pretende ter uma continuação, ou então fecham histórias paralelas que rolam em muitos filmes por aí. E inclusive a grande problemática da maioria das adaptações pra telinha, né? Ou pra telona. E aí, Jordana? Então, eu acho que primeiro uma experiência totalmente diferente. Por exemplo, uma adaptação parte de um livro, ele não necessariamente é o livro, porque a partir do momento que você transforma um livro em um roteiro, você já mudou muita coisa, você tem que acrescentar e tirar muita coisa. Eu acredito que você pode ver em determinados casos de filmes de adaptações bem-sucedidas, uma expansão, uma releitura também do universo do livro. Por exemplo, se você for pensar que Rei Leão foi baseado em Shakespeare, eu acho sensacional, nunca li Shakespeare, mas eu tô com Rei Leão. Então eu acho que é muito diferente a experiência e que proporcionam coisas, a partir do momento que já não é só roteiro, é visual, é imagem e é som, sabe? É trilha sonora, são 3 elementos numa coisa só. Então eu já acho que é uma potência, sabe? É um lugar de potências para você poder desenvolver tanto texto, tanto imagem e tanto som. Então eu já acho que isso faz o cinema, faz o filme ser uma obra muito completa. Tanto que você vai, por exemplo, ver uma adaptação, você pode não gostar, mas é porque é outra coisa, sabe? Não é uma adaptação, ele já tá expandindo aquele lugar do livro. Então, você ir pro cinema achando que você vai ver, vai ter a mesma experiência que você teve lendo ou do quadrinho,
já começou errado, sabe? Você já partiu de uma premissa totalmente errada. Você vai pra ver outra coisa. Então, a estrutura de roteiro é diferente, a edição tem um ritmo diferente. Você pode... Hoje o cinema já não é mais preso no tempo real, no tempo presente. Então, tipo, existe flash forward, flashback, que faz as narrativas serem muito mais, assim, completas, sabe? Coisa que já existia nos livros também. Diferente, sim, mas você vê isso numa tela é totalmente diferente. Realmente, porque você tenta emular coisas que quando você tem a experiência do livro você tem. Então, alguém tem a visão dele para a imagem, alguém tem a visão dele para o som, alguém tem a visão dele para o ritmo. Então, assim, o ritmo que o cinema te emprega de narrativa, ele não é de acordo com o espectador. Ele é de acordo com a visão do diretor sempre. Entendeu? Então, de certa maneira, o cinema é muito arbitrário. Ele limita a sua possibilidade de poder pensar, por exemplo, poxa, qual que é o som da voz desse personagem na real? Você pode fazer uma imagem totalmente diferente e imaginar. A sua cabeça, e é isso que eu gosto muito dos livros, ela já é esse painel para esse cinema. A questão do cinema é que o cinema ele acaba sendo uma coisinha já mastigada, entendeu? Não, depende de que cinema que você tá falando também. De que filme. Porque se você achar que você vai lá pra receber um negócio que tá pronto, mentira, sabe? Mesmo que você vai ver um filme mainstream, você tem que empreender algum tipo de pensamento e imaginação nisso que aquilo lá não tá, sabe? Agora, se você vai pra certos tipos de filme, é você, sabe? Tem gente que pode falar, não entendo, ou enfim... Realmente, mas a maior parte dos filmes é feita pro espectador médio. Não, ou seja, a maior tem parte até... do... Vamos pegar exemplos clássicos. Livros também. Vamos pegar exemplos clássicos. Vamos pegar aí aqui, ó. Vamos pegar aqui os dois e juntar, porque a gente tá divagando demais. Eu acho que até porque foi muito... eu coloquei uma questão e vocês começaram a refletir, aprofundar. Então vou voltar no que eu falei, foi de narrativas, de ritmo. Eu acho que a Jordana vai ganhar essa, porque ela apelou... Uma coisa que eu gostei do que ela falou é que a narrativa é feita de várias formas. Ela usou vários sentidos para explorar e potencializar a narrativa, não só na forma como o livro nas palavras. Apesar de eu ter gostado do argumento do ritmo, eu acho que potencializou os sentidos e falou o Rei Leão. Naquele momento ela já tinha ganhado. O Rei Leão só deixei falar um pouco mais para valorizar o vídeo, assim. Então chegamos agora no momento final do nosso debate, cada lado já tem uma vitória. Vamos pedir agora as considerações finais de cada um, para que a gente defina realmente o que é melhor, os filmes ou os livros. Jordana, coloque aí então suas considerações finais para carimbar que o filme realmente é superior ao livro. Olha, vou lançar um desafio, falar de, no meu caso, 10 cenas de filmes marcantes. Agora eu quero ver 10 partes de livros marcantes pro Luiz, pra gente poder conversar sobre isso. Por exemplo, se você for pensar em cenas clássicas, aí como eu falei de Rei Leão, a morte de Mufasa. Se você for pensar, enfim, Star Wars, o Darth Vader falando Luke, I am your father, e o Luke em negação total. Que momento dramático, importante do cinema mundial. O Rei Leão agora quer usar Star Wars. Você acha que eu não tô te entendendo, né? Ué, estamos aqui... Ela apelou pro Star Wars aí, agora ferrou pro meu lado. Não, mas assim, cenas clássicas, Psicose, a cena da morte no banheiro, o que é aquilo em questão... Poderia ser uma cena comum, mas tem um elemento ali de dramatização de som, de trilha, de imagem, tudo que foi feito, edição... Mas as suas 10 cenas, ritmo... elas têm um grande problema. Chama spoiler. Ah, foda-se, né? Se você não viu os clássicos... Livro em geral, você não tem spoiler. Se você não viu ao contrário do cinema. Vá assistir, ao contrário do cinema. Então, por exemplo, com 2-3 dias com a estreia do novo Star Wars, já tinha gente puto, porque o Han Solo morre. Tá vendo como o livro é melhor do que o livro? Estragou! Você já perdeu, velho. Perdeu, estragou o programa. Quem não sabia que o Han Solo morria, dá um like aí. O problema não é do filme, é de quem assiste. Acabou, é a primeira coisa, né? Se você não sabe assistir um filme e não dá spoiler, não estraga a vida do amigo. E aí, a gente vai continuar, vai continuar desse jeito? Além do spoiler, Luiz, você tem uma consideração aí sobre o livro no final? A melhor reação de você é possível.
Já estragou, né? Então, além de estragar a experiência do pessoal que ainda não viu Star Wars, Alguém aqui não viu Batman vs Superman também? com suas considerações finais aí. Porque não tem argumentos à altura e apelou pro golpe baixo. Com suas considerações finais sobre a experiência Eu não do livro, considero o realmente. golpe baixo, eu considero simplesmente um alerta com relação à mídia de ver filme e se limitar a isso. O que eu acho, se em tem geral... mais gente que vê filme, Em que geral. pena, sabe? Mas você pode dar spoiler de livro também, pena? ué. Pode, mas... Ué, Não, que pena pra ele do livro. Que pena pra ele. do que livro. já tava Do perdendo. time livre. Não, o que é isso? A diferença é que é muito mais comum, muito mais usual você dar spoiler de filme, né? Porque tem mais gente que vê filme, né? Tem mais gente que vê filme, é muito mais fácil ver filme. Nesse aspecto. Você Acho que agora acabamos de encerrar aqui Mas é muito mais fácil o ver nosso filme. debate. É muito mais fácil ver filme porque realmente, pra você ter uma experiência mastigada, uma experiência limitada. É porque nem todo mundo sabe ler também. Nem se a gente todo for mundo sabe pensar no ler, né? país, Exatamente. alfabetizado. Vamos Estamos num tentar. país aí complicado. Pessoal, o momento é de crise, vamos tentar não tocar nessa ferida. Eu acho que a gente pode finalizar aqui com a vitória dos filmes por um simples argumento. O Luiz deu spoiler do Star Wars. Não, por um simples argumento. Como foi colocado pelos dois lados aqui ao fim do debate, é muito mais fácil ver filmes. A prova disso é que esse debate está sendo feito num vídeo. Top. Olá, eu sou o PH, estamos aqui para uma batalha de opiniões. Que o povo lê livro, quem gosta lê livro em bar. Você não lê livro em balada, eu nunca vi alguém lá na balada. Vou ler isso. Não tem como, mas dá pra você fazer isso num bar, tranquilo. Mas aí depende de quem você tá andando com, porque às vezes você consegue entrar naquela famosa Ah, lista, mas né? aí